Então temos hoje a nossa irmã Roberta Mello, que vai tratar do tema Natal. Estou doido para ver qual é a abordagem que ela vai fazer aí para a gente, né? Ok, Roberta? Vamos fazer a Ok, prece. Eu já passo a palavra para você e você toca, tá certo? beleza. Senhor Jesus, querido amigo, aqui nos encontramos reunidos em teu nome para aprendermos um pouco mais dos teus ensinamentos. Nos favorece, Senhor, a inteligência e os sentimentos para que possamos absorver a tua mensagem de consolo e de amor e que possamos, aos poucos, ir colocando em prática em nossas vidas, para que possamos ser um dia plenamente felizes. Muito obrigado pela oportunidade de aprender contigo e que tua paz nos envolva hoje e sempre. Roberta, fica à vontade. Obrigada, Alan. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse espaço nosso de reflexão, tanto aqui no Instagram quanto aqui no Facebook. Eu sempre vou tentar olhar um pouquinho para cada um, tá bom? Para a gente ir trocando energia aqui. Sejam todos bem-vindos para a gente conversar um pouquinho hoje sobre o Natal e sobre essa egrégora toda que se forma nessa época do ano. Eu gosto muito, estava comentando com o Alan aqui antes da gente começar, que eu gosto muito no mês de dezembro de trazer para as casas esse tema do Natal para a gente refletir um pouquinho o que vem a ser essa data mesmo e o que ela pode simbolizar para nós, porque é bem simbólico mesmo que ela pode nos trazer, e é algo que ela pode nos trazer, inclusive, para todos os meses do ano, não só para dezembro. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, e vocês podem ir interagindo com a gente aí pelo chat, imagina que nós estamos na palestra presencial e que vocês vão levantar a mão para responder agora. Então, vocês vão colocando aí no chat para nós. Quem que nasce no Natal? Quem que nasce? Parece uma pergunta óbvia, né? Mas deixa eu ver o que vocês acham. Quem é que nasce no Natal? Fala aí para nós. Vamos dar um minutinho do delay que dá entre vocês, eu falar e vocês escutarem. Quem é que nasce no Natal? Érica, Maria José, Nilda, pessoal que está chegando aí, todo mundo. Deixa eu ver se alguém sabe ou imagina a resposta. Porque eu fiz essa pergunta numa atividade que eu fui fazer e eu tive uma resposta muito interessante. É por isso que eu gosto de fazer essa pergunta quando a gente está conversando sobre esse tema de quem é que nasce no Natal. No nosso 24 para 25 de dezembro. A Nilda colocou aí que é Jesus, que nasce no Natal. A Laís chegou. Oi, Laís, seja bem-vinda. Áureo Falcão, quem nasce no Natal? Maria José, Jesus. Bem, vocês já me deram a resposta aí de quem é que nasce no Natal, né? Jesus. A Érica está colocando aí que é bom a gente lembrar quem é que nasce no Natal. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu. Uma vez eu estava dando uma evangelização infantil. E eu fui perguntar isso para as crianças. Quem é que nasce no Natal? E todas elas, foi unânime, elas falaram assim, o Papai Noel! Todas elas falaram que quem nasce no Natal é o Papai Noel. E, de fato, é uma figura que, se a gente ligar a televisão, de fato é uma figura que, se a gente for a um shopping, é uma figura que ressurge nessa época, né? Que a gente passa a ver todo mundo. E não é uma coisa assim, por exemplo, gente, está na época do Natal. Aí começa a aparecer Jesus pra caramba na televisão. Aí os shoppings se enfeitam de Jesus.
Até as próprias escolas, né? Porque essas crianças todas que responderam Papai Noel, essas crianças, elas estão tendo alguma orientação nesse sentido, ou alguma desorientação nesse sentido, né? E aí, a gente vai conversar hoje aqui nesse sentido, de pensar quem é que nasce de fato no Natal. De uma das coisas mais simples, por exemplo, no Natal, é o aniversário de Jesus, tem aquele tanto de comida gostosa que a gente faz e aproveita para se reunir, etc. Tem bolo. Alguém faz um bolo e canta parabéns para Jesus? Alguém se lembra de fazer uma oração em meio ao amigo oculto, em meio aos presentes? Como que é isso, né? Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui, trazendo algumas questões históricas. Eu estou com umas colinhas aqui para eu falar para vocês. Olha só. Vamos falar um pouquinho sobre as origens do Natal. Dia 25 de dezembro era a data da antiga festa romana em homenagem ao Sol. Então, dia 25 de dezembro, os romanos comemoravam uma festa chamada Saturnal. Era uma festa em homenagem ao Sol dos romanos. Só que quando o cristianismo foi decretado a religião como religião oficial no Império Romano, com Constantino, a igreja acabou assim, porque eles colocaram o cristianismo como religião oficial, mas, Caiu, gente, né? Espera um aconteceu alguma pouquinho. coisa do Vamos esperar um pouquinho. Eu vou entrar novamente, o Roberto. Instagram. Só um minutinho, Certo? pessoal do Caiu Facebook. aqui no. Vou ver o que aconteceu aqui. A gente retoma. Só um O instantinho. Instagram caiu. Eu vou esperar o Alan voltar, Pessoal, tá aqui bom? caiu Vocês no aguardem aí só Instagram. um A gente minutinho, vai vou retomar. Vamos colocar exercitar a novamente paciência o de vídeo, tá vocês. certo? Vamos ver Lá o que vai. aconteceu para a gente voltar. Eu não consigo ver. Deixa eu ver Entramos se eu novamente. Pessoal, caiu. consigo. O Né? pessoal que tá aí. Vamos aqui novamente Tarcísio, contactar. Alan Moura Entramos Filho, ao vivo no Anne. Instagram. Pronto. Já estamos voltando, viu, gente? Pronto. Roberto já está Oi, entrando novamente. Pronto, Roberto. Vamos continuar. pessoal do Facebook, obrigada aí, viu, pela espera. Vamos lá. Então, quando o cristianismo foi decretada a religião oficial, o que aconteceu? A igreja não quis, tipo, ficar de mal dos romanos e criar essa rixa. Então, a igreja acabou por dar nomes cristãos às festas romanas, às festas pagãs que já existiam. E aí, dentro de todas essas festas, acabou identificando o Natal como a pior das festas pagãs. Eles entendiam que essa festa em homenagem ao Sol, a Saturnal, era uma das festas onde tinha mais orgia, mais bebedeira, mais prostituição, era uma das festas pagãs mais tristes, assim, mais difíceis. E aí eles fixaram para essa data o nascimento do Cristo, para ver se dava uma purificada nessa festa. E aí, Santo Agostinho, ele registrou que o povo estava tão determinado a ter festas que o clero se sujeitou a isso. As pessoas queriam tanto ter festas, as pessoas queriam tanto continuar com os hábitos da época do paganismo, que aí a igreja se sujeitou a isso, a essas festas, para não ter confusão. E a gente vê isso até hoje, né? Acontecendo até hoje. Mas, enfim, não é uma data que nasceu para comemorar o aniversário de Jesus. Era uma festa que já existia, a igreja colocou o nascimento de Jesus nessa época para ver se trocava um pouco a ideia dessa festa, tirava um pouco da bebida, do sexo desregrado. E assim que nasceu essa festa do 25 de dezembro. Atuais pesquisas revelam que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Não nasceu nem em dezembro.
E aí, se a gente lê Paulo e Estevão, um romance histórico de Emmanuel, na minha opinião, o melhor dos 5, nós podemos ter acesso ali, a gente pode até numa próxima oportunidade conversar sobre Paulo e Estevão, sobre o livro Paulo e Estevão, porque nesse livro a gente tem um monte de questão que amarra as datas e que também mostra que Jesus não nasceu em dezembro. E aí está registrado em Lucas, no capítulo 2, versículo 8, assim, olha: ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Na região ali onde Jesus ia nascer, havia pastores que estavam no campo e guardando as vigílias da noite, ficando acordados, né, durante a noite para vigiar o rebanho. E aí, olha só o que os historiadores comentam. Isso nunca poderia ter acontecido na Judéia no mês de dezembro. Os pastores recolhiam os rebanhos das montanhas e dos campos e colocavam-nos no curral, no mais tardar até o dia 15 de outubro, para protegê-los do frio e da estação chuvosa que se seguia. Isso quer dizer que, se haviam rebanhos soltos à época do nascimento de Jesus, que aquilo ali não era dezembro, porque os pastores guardavam os rebanhos, desciam com eles das montanhas e dos campos para proteger da chuva e do frio. E aí a gente acha que tem informação, né, quando a gente está lendo Emmanuel, no começo daquela preguiça da leitura no começo dos romances, que o céu estrelado, que o mar não sei o quê, que as flores e o vento e a brisa, não tem informação inútil. Não tem informação nenhuma inútil. Olha só, quando eu vou lá ler Lucas, no capítulo 2, ele está falando que os pastores guardavam os rebanhos e estavam vigiando os rebanhos. O que isso tem a ver com o nascimento de Jesus, Lucas? Conta aí logo o fato importante. Só que tudo é importante. Está vendo como essa narrativa de Lucas serviu para a gente entender que esse nascimento de Jesus não foi no mês de dezembro, que é um marco histórico. Quando eles falam das estações do ano, quando eles dão notícia do contexto, assim, de clima, de vegetação, de relevo, de culturas, de hábitos, isso tudo vem trazer novidades para a gente que são importantes para a gente fixar alguns pontos, para trazer clareza, porque aqui o problema é, nós não queremos acabar com o Natal. Aqui, ó, atrás do meu celular, tem enfeite Papai Noel, tem minha árvore de Natal, tá linda, minha casa já tem pisca-pisca. Nós não estamos querendo crucificar o Natal. A gente só precisa trazer clareza para a gente saber, de fato, o que a gente está comemorando. Para a gente saber, de fato, o que foi tudo que aconteceu, como é que as coisas funcionam. A árvore de Natal, por exemplo, tem alguns historiadores, eles acreditam que essa tradição começou no século XVI, em 1530, na Alemanha, com Martinho Lutero. Interessante, né? Que veio iniciar a reforma protestante. Certa noite, enquanto Martinho Lutero caminhava pela floresta, ele ficou impressionado com a beleza dos pinheiros cobertos de neve. As estrelas do céu ajudaram a compor a imagem que Lutero reproduziu com galhos de árvore em sua casa. Então ele estava passeando de noite e aí ele viu aqueles pinheirinhos cobertos de neve, viu as estrelas do céu, foi para a casa dele, reproduziu aquilo dentro da casa dele, uma árvorezinha. Além das estrelas, algodão e outros enfeites, ele utilizou velas acesas para mostrar aos seus familiares a bela cena que havia presenciado na floresta. Antigamente, quando não existia luz elétrica, inclusive eu vi uma árvore de Natal dessa, eu achei perigosíssimo, porque eles pegavam os pinheirinhos assim na floresta, e aí com esses pinheirinhos eles faziam a árvore, enfeitavam, tudo bonitinho. E eles colocavam castiçais com velas acesas, que é essa tradição que Lutero começou. Eu achava super perigoso, que o pinheiro está ali dentro de casa, com a vela acesa, pode pegar fogo a qualquer momento, mas foi assim que surgiu, para representar essa cena da natureza, para trazer essa beleza, esse encantamento da natureza para dentro da nossa casa.
Inclusive, como isso nasceu na Alemanha, um país que neva, né? A gente reproduz aqui no Brasil de uma outra forma, porque nós não temos neve. Às vezes a gente tem aquelas árvores de natais branquinhas, são lindas, mas não são da nossa cultura, né? A gente reproduz outras culturas. Sobre o presépio, que a gente também usa, também representa uma importante decoração natalina. Ele mostra o cenário do nascimento de Jesus, ou seja, a manjedoura, os animais, os reis magos e os pais do menino. Essa tradição de montar presépios teve início com São Francisco de Assis no século XIII. Foi São Francisco de Assis que começou a montar os presépios com os personagens do nascimento do Cristo para na festa do Natal representar, trazer de volta. Eu acho interessante a questão do presépio, porque quando nós montamos presépios, a gente traz a presença de Jesus para o Natal, né? A gente traz a referência, a lembrança de que quem nasce no Natal mesmo é Jesus, né? Eu acho isso muito interessante. E o Papai Noel? Eu gosto da ideia do Papai Noel, olha, porque os historiadores, eles afirmam que essa figura, né, do bom velhinho aí, ela foi inspirada num bispo, e esse bispo, Nicolau, nasceu na Turquia 280 depois de Cristo, no século III ainda. Esse bispo, ele costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas dessas pessoas. Então, muitas pessoas falam do São Nicolau e se referem a ele como Papai Noel. E que ele, por ser numa região fria, numa época fria, ele se vestia com uma roupa de couro, de pele de animal, uma coisa mais grossa, marrom, e com, nas bordas, assim, tinha aquela coisa fofinha branca, que a Coca-Cola, muito espertamente, foi lá e transformou em vermelha, e faz aí as suas propagandas lindas de Natal. Então, Papai Noel de roupa vermelha é uma invenção da Coca-Cola. Não tem nada a ver com Jesus. A não ser, talvez, se a gente puder comparar esse espírito de bondade, de doar dádivas aí, mas é algo que a gente vai forçar um pouco, né? Porque é uma construção do capitalismo mesmo. Embora a gente possa alimentar, e aí tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam. Eu, como mãe, como professora, eu não acredito que tenha algo muito grave das crianças acreditarem no Papai Noel, mas como terapeuta eu fico pensando que pode ser um pouco triste, assim, dos meninos crescerem acreditando que eles só vão ganhar algo se eles forem meninos bonzinhos. Quer dizer que quando uma criança estiver com raiva, se ela estiver triste, se ela estiver chateada, ela entende que ela não vai ter amor. E, ao mesmo tempo, ela também vai criando uma coisa de eu só posso ser bonzinho porque eu tenho uma barganha aí envolvida nisso, né? Mas esse é um assunto para uma outra conversa. E a gente chegar a essa conclusão através dessas questões históricas que a gente viu, que o Natal vivido no mundo, ele está cheio de simbolismos, de tradições, de várias culturas diferentes, de várias épocas diferentes, de vários nichos diferentes da sociedade, seja a igreja, seja a mídia, seja a família, vários nichos diferentes, e são símbolos e tradições dos quais o Espiritismo não participa. Não participa. A gente não tem nas obras básicas e a gente não tem nas obras subsidiárias de grande relevância aí que nós não temos nada que fale como o espírita deve viver o Natal em termos simbólicos, não. Espírita monta, não monta árvore, espírita comemora, não comemora, espírita faz, não faz, tem ceia, não tem ceia, não tem nada disso, porque isso é uma coisa de tradições do mundo e o espiritismo ele está fora disso. Só que ele está fora, mas ele observa tudo isso. E quando a gente observa com um olhar tranquilo, sem julgamento, a gente pode, de repente, pegar a egrégora disso, a vibração disso.
E aí, para exemplificar isso, eu me lembro uma vez, uma reunião mediúnica que a gente participou, foi uma reunião mediúnica pertinho do Natal, ou foi 23, ou foi 26, alguma coisa assim. E a equipe espiritual estava aproveitando a energia do Natal para fazer um resgate de muitos espíritos que estavam presos em zonas abismais há muito tempo. E que, por causa da energia da Terra, naquele momento, eles estavam dando conta de fazer esse trabalho. Isso interessa ao espírita. A vibração que nós podemos criar a partir de uma data, a partir de um estado, a partir de uma coletividade. Da mesma coisa, por exemplo, que acontece no carnaval, às vezes, e a gente fica com a vibração contrária, tentando ter mais vigilância, cuidar por causa da bebida, do sexo desregrado, essas coisas todas. No Natal a gente tem um contraponto, né? E a gente pode olhar para isso. Porque o Natal espírita, ele não se relaciona com o nascimento físico de Jesus. Ele não se relaciona com Jesus nascendo assim, pronto, nasceu, o parto, né? O momento do parto lá da Maria. O Natal, para nós espíritas, não tem a ver com essa data que a gente não pode confirmar. E não tem a ver com, o bebezinho Jesus que nasceu, vamos lá levar os presentes. Vamos fazer visita. Tem a ver com a pergunta lá inicial que eu fiz para vocês. Quem é que nasce no seu Natal? Eu vou ler com vocês aqui um texto do Chico Xavier. É um dos textos mais lindos que eu acredito do Chico. Eu amo esse texto, eu quero compartilhar ele inteiro com vocês. Vocês vão me dar essa colher de chá aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele num zoom menor aqui para eu ler, sem tirar o Facebook do ar. Achei. Consegui. Porque aí, no final, eu vou fazer essa pergunta de novo para vocês. Quem é que nasce no seu Natal? O texto se chama Onde Nasceu Jesus? E aí começa assim, olha, perguntemos a Maria de Magdala onde e quando nasceu Jesus e ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então, jamais sonhara. Não foi para Maria Madalena em 25 de dezembro que nasceu Jesus. Jesus nasceu para ela em Betânia, quando ela ouviu a voz dele pela primeira vez, e que ressignificou dentro dela a ideia de amor. Qual amor? Né? Porque era uma pessoa que tinha amor para dar, para vender, para distribuir. Ela só precisava virar uma chave. E foi nesse encontro com Jesus que essa chave foi virada. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, eu entreguei minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Para Francisco de Assis também não foi em 25 de dezembro que Jesus nasceu. Foi quando ele tomou a decisão de deixar de ser um menino rico, pegou a bolsa dele, pegou as roupas, pegou até o nome dele, da família rica, tradicional que ele carregava, e entregou tudo para a família e foi seguir Jesus incondicionalmente, na pobreza, no testemunho, porque ele sabia que somente Jesus era a fonte de amor inesgotável. Também não foi 25 de dezembro.
Perguntemos a Pedro quando deu o nascimento de Jesus. Esse me dava até vontade de chorar. Porque Pedro é muito a gente, né, gente? Estressado, estourado, brigador, toma lá da cá. Perguntemos a Pedro quando se deu o nascimento de Jesus e ele nos responderá. Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Tá lá aquela confusão no palácio de Caifás, prenderam Jesus. Os discípulos, com medo de serem presos também. Pedro, no meio dessa confusão, tentando fugir, mas ao mesmo tempo tentando se esconder, mas ao mesmo tempo tentando ver lá o que estava acontecendo. Algumas pessoas o cercaram e falaram assim, você, te vi já com ele. Não, eu não. E isso aconteceu mais 2 vezes. Mais 2 pessoas o reconheceram e ele falou, não conheço Jesus. E quantas vezes nós agimos igual Pedro durante o nosso dia a dia, né? Assim, de forma literal, quando a gente fica com vergonha de falar que é espírita, mas também nas nossas ações, né? Nas coisas mínimas do cotidiano. Só que é tão interessante que Pedro já estava tão pronto para fazer o que ele veio para fazer, estava faltando só um estalo, e o estalo foi esse, porque ele fala, foi nesse instante que acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Foi no momento que ele acabou de negar e que ele lembrou do que Jesus tinha falado para ele, que ele despertou. E olha só que trabalho lindo que Pedro fez, né? A Casa do Caminho. Inclusive, no livro Paulo e Estevão, estava tendo um quiprocó lá, uma confusão entre Tiago e Paulo. Emmanuel narra que se não fosse a intervenção de Pedro, o cristianismo tinha acabado ali naquele momento, com a briga, a confusão dos dois. E Pedro foi muito sábio. E foi a pedra na qual Jesus confiou para estabelecer a sua igreja. Não uma igreja, mas aquela base bonita do cristianismo primitivo que a gente precisa resgatar, né? De amorosidade, de generosidade, de pensar no outro, de um culto mais simples, à luz das estrelas, sem cerimônia. Perguntemos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco. Quando envolvido por intensa luz, que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava, Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse, Senhor, o que queres que eu faça? Paulo é outro, né, gente? Eu falo assim, Paulo, por que me persegues? Porque eu sou apaixonado por ele. É um outro que já... Paulo já morava dentro de Saulo, né? Precisava acontecer algo para dar aquela chave de virada também. E ele estava indo na estrada de Damasco para perseguir um cristão que, segundo ele, na cabeça dele, tinha convertido ao cristianismo e enlouquecido a noiva dele, Abigail. E aí, nesse caminho, Jesus aparece para ele. E ele é envolvido por uma luz tão forte, uma luz tão intensa, que ele fica cego. E é interessante quando fala que, olha, foi na cegueira que eu passei a enxergar um mundo novo. Porque às vezes não são os momentos
de maior dor, né? Quando Madalena não estava dando conta mais, quando Francisco de Assis estava cansado, quando Pedro negou, quando Paulo estava no auge da perseguição aos cristãos. Foi nesse momento que algo novo, nos momentos de maior dor, de maior angústia, de maior aflição, foi nesse momento que Jesus nasceu para cada um. Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus e ela nos responderá. Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este seu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi neste instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, eu pude com toda certeza e sinceridade: não me ensinou só a morrer, também me ensinou a te amar. Imagina, gente, o corpo sendo consumido por chamas, e se você falar sim, eu nego, eles apagavam o fogo. E você entender que naquele momento, talvez da sua maior dor física, é naquele momento que Jesus estava de fato nascendo na sua intimidade. Já fizeram culto no lar quando vocês estão muito tristes? Ou então vai um dia na casa espírita, aquele dia que você está muito triste, não parece que a palestra te toca de uma forma tão diferente? Quando a gente vai fazer uma oração triste, a gente está chorando, fala assim: oh meu Deus, não parece que a gente está mais conectado nesse momento da dor? Porque a dor ainda, no nosso nível evolutivo que a gente está, a dor ainda nos faz refletir com uma profundidade maior do que se a gente vivesse sem ela. Não é que a gente, ai, que delícia, agora eu quero só sofrer para evoluir. Não é isso. As pessoas falam que nós espíritas fazemos apologia à dor, né? A gente pega a dor, põe de braço do braço, sai andando, mas não é a ideia. A ideia é que nós sabemos por que ela vem. E sabendo por que ela vem, a gente aprende com ela, ou pelo menos deveríamos aprender, e aprendendo com ela, nós somos gratos. Perguntemos a Tomé onde e quando nasceu Jesus e ele nos responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então eu compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como às vezes nós precisamos ser como Tomé, né, de ter algo para a gente ver, para a gente pegar e para a gente sentir, para ter certeza de que é isso mesmo. A gente sabe tudo o que a gente tem que fazer. É assim, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, ponto. A gente já sabe. Mas a gente vai à casa espírita, porque a gente quer ir numa casa espírita onde tem um receituário mediúnico para a espiritualidade me falar o que eu tenho que fazer para eu ver se esse povo existe mesmo. Eu lembro uma vez, eu tinha 15 anos, uma dificuldade de relacionamento com a minha mãe e tal. Aí eu fui numa casa espírita que tinha receituário mediúnico, eu queria que tivesse chegado assim: você é boazinha, sua mãe é boba. Queria que um espírito tivesse me consolado e falado: sim, você está toda certa. Só que eles colocaram no receituário, eu fiquei decepcionada, tem essa psicografia até hoje. Estude. Vai ler Jesus no Lar, vai ler Jesus no Lar e segue-me. Vai estudar, vai pensar em Jesus e deixa esse conflito para lá. Ele falou alguma coisa diferente do que eu sabia? Provavelmente não, né? Só que a gente quer igual Tomé, né? A gente quer igual Tomé. Perguntemos a Lázaro onde nasceu Jesus e ele nos responderá: Jesus nasceu em Betânia na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta.
Neste momento, compreendi finalmente que Ele era a ressurreição e a vida. Quantos de nós estamos precisando desse Natal em que Jesus entra no nosso túmulo e nos acorda? Quantos de nós temos vivido a vida aí como moribundos, sobrevivido e não vivido, reclamado, julgado, depressivo, julgando as pessoas, né? E aí precisa de Jesus, anda, levanta, levanta e anda, desperta, tu que dormes. Tem aí, né, o final do ano também é um momento bom para essas reflexões, para a gente para a gente acordar para a vida, para a gente acordar para os nossos sonhos, acordar para os nossos objetivos, tanto materiais quanto espirituais. Gente, olha esse, que lindo, incrível. Perguntemos a Judas Iscariotes, onde nasceu Jesus? Ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Quem já assistiu qualquer filme de Jesus, esse do Mel Gibson, que tem o Paixão de Cristo, mostra isso muito claro, mas tem um outro que é histórico, gigantesco, que chama Jesus de Nazaré, também mostra isso. Como que Judas se sentiu no momento do julgamento, logo após. Não precisou suicidar e chegar no plano espiritual, não. Logo após o julgamento, Jesus foi condenado à morte. Judas já ficou doido, porque naquele momento ali, ele esperava que Jesus se rebelasse, falasse, não, eu sou o rei, eu vim libertar todo mundo do jugo romano, papapá. E Jesus silenciou. E aí ele mostrou qual era a missão dele de fato na Terra naquela época e até hoje. E aí Judas entendeu. Ele custou, mas ele entendeu. Olha só, a batalha dele era outra. Naquele momento, Jesus nasceu para Judas. E compreendi que estava acima de todos os tesouros terrenos, né? Acima daquelas moedas que ele trocou, no caso. Perguntemos finalmente a quem sabe de fato onde e quando nasceu Jesus. Perguntemos a Maria de Nazaré, onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá. Jesus nasceu em Belém sobre as estrelas que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Gente, imagina a energia de você pegar um bebezinho no colo. Já não é fantástico quando o bebezinho chega? Imagina a vibração do bebezinho Jesus. Tão forte que ecoa até hoje, né? A passagem dele pela terra. Para ensinar os homens a lei maior do amor. Às vezes a gente fala muito em perdão, às vezes a gente fala muito em justiça, a gente fala de valores que são importantes, sim, mas que eles só são importantes porque a gente ainda não ama. Quando a gente amar, tudo isso vai ser secundário. E aí eu volto para nós. E para nós, quando nasceu Jesus? Quem nasce no nosso Natal? Quando foi o nosso Natal? Porque não foi em 25 de dezembro, como não foram de Pedro, de Paulo, de Maria de Magdala, Joana de Cusa e tantos outros que tem aqui que eu não li. Para você, onde nasceu Jesus? Quando nasceu Jesus? E se a gente pensar mais um pouquinho e descobrir de verdade que ele ainda não nasceu na nossa vida?
Porque vocês perceberam nos exemplos que a gente trouxe aqui do texto, que quando Jesus nasceu para eles, houve uma transformação gigante na vida de cada um. E a nossa vida? Se a gente fala assim, eu já conheço, né? Jesus já nasceu no meu coração, isso transformou a nossa vida? Quando eu tinha 16 anos, eu tive meu primeiro namorado. Eu era da mocidade espírita, dessa casa mesmo que eu frequento até hoje. E aí ele tinha muito ciúme, era o meu primeiro namorado, e eu não sabia lidar com essas coisas ainda de relacionamento. Tanto foi que eu parei de frequentar a casa espírita por causa dele, eu parei de conviver com os meus amigos, eu parei de usar as roupas que ele não gostava que eu usasse. E isso, nós ficamos juntos uns 3 anos. No meio desses 3 anos, nós tiveram muitas agressões físicas, muitas agressões físicas. E teve um dia, assim, já eu com 18 anos, e eu estava cansada, ele viajou, ia ter um encontro, desses encontros espíritas de carnaval, ia ter um encontro, e eu fui para esse encontro, aproveitar que ele viajou e eu estava livre. E lá nesse encontro, parece que a palestra parou para todo mundo ficar fazendo atendimento fraterno para mim e falando que eu sumi, que eu... E aí o tema do encontro era família, e eu fui assistir uma palestra sobre namoro, noivado e casamento, e o cara falando assim, olha, não existe namoro de provação, você já tá ruim no namoro, é porque não é para virar casamento. E aí, eu sei, ele voltou de viagem de surpresa, e ele foi lá nesse encontro para me buscar, e ele entrou lá igual uma fera, e a moça que estava na portaria do evento era policial, graças a Deus, e barrou ele. E eu era espírita dessas meninas que vão na mocidade, que a minha mocidade era muito legal, a gente saía junto, a gente ia pro teatro, a gente fazia piquenique, eu ia na casa espírita, assim, porque na evangelização dava lanche. Mas depois desse episódio, porque nós terminamos nesse dia, depois de 3 anos de muito sufoco, mas depois desse episódio eu considero que Jesus nasceu para mim, que foi o meu Natal, porque eu me dediquei com tanta força à doutrina depois disso, aí que eu fui estudar mediunidade, aí depois, passou um tempo, entrei em reunião mediúnica, e sopa, campanha do quilo, IEG, eu fui fazendo o que tinha para fazer de espiritismo, eu fui fazendo, e eu me desenvolvi muito nessa época. Em 2016, já, isso, mais de 20 anos depois desse relacionamento, eu tive uma depressão, e essa depressão, depois de me jogar lá no fundo do poço, e quando a gente chega no fundo do poço é um bom sinal, porque não tem mais para onde descer, então quer dizer que está na hora de subir de volta. Eu estudei muitas coisas, eu tive acesso a muitas coisas, das várias áreas do desenvolvimento humano, eu aprendi coisa pra caramba depois dessa depressão, e eu considero que Jesus renasceu ali para mim. E eu tô contando essa história aqui para vocês, para que vocês se inspirem a buscar um momento de nascimento de Jesus na vida de vocês, e que talvez seja esse momento agora. O Tarcísio está falando aí, ó, Jesus nasceu e nasce quando damos amor ao próximo. Sim. E especialmente, Tarcísio, eu acredito quando nós damos amor a nós mesmos. Porque a gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. Por isso que Jesus nos amou tanto, porque ele era por amor. E ele tinha muito amor para dar. E aí, hoje, porque a nossa evolução é como se fosse cebola, né, gente? Eu contei para vocês, uma coisa aconteceu lá em 96, aí 2016 aconteceu outra, esse ano de 2020 está sendo um ano muito transformador na minha vida, outra camada da cebola, até a gente chegar nessa essência que está escondidinha lá dentro, né?
Hoje, em que área Jesus precisa nascer na sua vida? É na área profissional, é na área espiritual, é na área do relacionamento de casal, relacionamento familiar, amigos, na sua área de trabalho social? Porque Jesus nascer, Jesus como essa personificação do amor, é quando a gente começa a se amar. E esse amor por nós mesmos é tão verdadeiro, tão genuíno, tão equilibrado, que isso irradia na direção do outro. E é esse convite que eu quero deixar para vocês aqui hoje. Eu espero que Jesus nasça verdadeiramente no coração de cada um de vocês. Para que nunca falte em nós a esperança de que as coisas sim sempre melhoram, de que sim tudo passa, e que nunca falte a certeza de que o amor, de fato, como nos disse Pedro, cobre uma multidão de pecados, de dores, de acontecimentos passados que não precisam mais ser trazidos à tona se a gente simplesmente decidir olhar para frente. Eu espero que nesse Natal Jesus nasça na sua casa e que você se lembre de honrá-lo no seu dia 24, no seu dia 25, junto com a sua família. Eu agradeço a todos por estarem aqui conosco nesse momento de reflexão. Agradeço especialmente o Alan e o seu jeito carinhoso e sempre acolhedor, receptivo. Coisa de nordestino, né, gente? Vocês são lindos. Gratidão, viu? Ok, Roberto, ok. Ó, tem várias pessoas falando aqui, ó, o Jair, quando a gente aprende a amar. Ele está agradecendo a Jesus por ter entrado no Instagram nesse momento. A Daniela também, deu sua palavra aqui, deixa eu ver como foi ela. Muito linda essa reflexão, parabéns, minha irmã. Cátia Mendonça, que falar de Jesus é maravilhoso, e assim vai. Temos aqui no Facebook também a presença, né? Alan Filho deu boa tarde para todos, Tarcísio já deu sua palavra também, Anne Giseline também esteve presente, né? Vou botar aqui a mensagem dela, botou maravilha. Sérgio também, boa tarde. Josenil do Nascimento é da casa. Sérgio e Josenil são aqui da casa. Legal. E Virgínia também, que participou com a gente, dando seu boa tarde. Pessoal, então a gente agradece a presença de todos vocês, e especialmente a gente agradece a Roberta, né, que se prontificou aí, substituindo Daniele. As duas são bem amigas. Então, trabalham juntos há muitos anos, então uma dá sempre um suporte para a outra, não é isso, Roberta? Então, Isso mesmo. Alan Filho também está agradecendo aqui as suas palavras. Alan Filho, no caso, é seu filho? É, meu filho. Meu Alan Filho, filhinho no de caso, é filho do 33 Alan? anos. Ah, Exatamente. Ó, Tarcísio está falando mais também aqui, ó. Roberta, nós é que agradecemos essa palestra tão valorosa. Beijo no coração. Tarcísio é da beijo, casa tá, também. filho. Legal. Então é isso, né? Pessoal, Obrigada a todo mundo pelo carinho. ok, Auro Falcão também deixou aqui suas vibrações de paz. Cátia Mendonça também está agradecendo. Então, a gente agradece a todos, especialmente a você, viu, Roberto? Eu que Sim, Raul agradeço. está falando, excelente palestra, edificante, obrigado, está agradecendo também. Roberto, Vocês vamos têm fazer um então a grupo nossa no prece? WhatsApp da casa, ou Alan? Temos também um grupo para Eu acompanhar vou lá. mandar esse texto do Natal para você, você compartilha com o Ah, pessoal. compartilhe, mande, por favor. Viu? Tá bom. Então, obrigado, viu? Tá certo? Você quer fazer algum comentário, alguma consideração final para a gente fazer a prece? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, gente, após essa linda reflexão sobre o Natal, né? A gente viu, aprendemos bastante. Jesus vai nascendo aos poucos, aí são momentos, né? Não é de uma vez, né? Pelo que eu entendi, é isso, né, Roberto? São vários momentos em nossas vidas que Jesus vai. Temos vários natais aí, né? Então, que Isso, saibamos exato. identificar e aproveitar esse nascimento de Jesus em nós. Então, vamos agradecer, fazer uma prece. Senhor Jesus, muito obrigado pela tarde maravilhosa e leve, onde podemos compartilhar conhecimento, mas, sobretudo, vibrações de paz e de amor. Nos ajuda, Senhor,
para que possamos amadurecer, mesmo no meio de tantas dificuldades, tantos problemas que a vida tem nos reservado, que possamos estar atentos às grandes oportunidades de aprendizado e de crescimento que nós todos temos. Muito obrigado por tudo, que tua paz nos envolva hoje e sempre. Pessoal, muita paz para todos. Fiquem com Deus.